Provérbios. Para quem não sabe, Provérbios é um livro do povo e é um livro de muito ensinamento. Então, o que é que ele nos diz no Provérbios 29, no verso 25, diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Amém? Então, esta semana, este tema foi um assunto que queimou muito no meu coração e é a partir daqui, deste título, que nasceu a palavra que eu quero partilhar com todos vós. E o título é: quando o medo das pessoas nos afasta da vontade de Deus. Um dos maiores perigos na nossa vida espiritual não é apenas o pecado, a falta de comunhão com Deus e com o corpo, com a comunhão, mas aquilo com que concordamos ou não. Mas uma coisa que paralisa e leva muita gente a fazer coisas que no fundo muitos deles nem queriam fazer, é o medo da opinião das pessoas. Muitas vezes nós fazemos coisas ou não fazemos coisas por aquilo que os outros vão falar. Eu se calhar, não é só aqui não, porque eu sei que aqui nós em Torres Vedras, a MC em Torres Vedras é diferenciada, mas nas outras igrejas que eu tenho passado, eu vejo isso. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer por causa de quê? Da opinião dos outros. Nós preocupamos-nos e devemos nos preocupar com a opinião dos outros para não sujarmos o bom nome do nosso Jesus, mas não nos devemos mudar os nossos comportamentos ou fazer coisas que Deus não nos mandou se Deus não nos mandou. Amém? Então, eu sei que muitos de nós até sabemos o que é que Deus quer, mas acabamos por ceder a pressões de pessoas que nos rodeiam. E hoje eu quero entrar dentro deste tema com alguns personagens bíblicos que nos vão mostrar exemplos desses mesmos personagens que sabiam o que era certo, mas por medo ou influência do povo, desobedeceram a Deus. E o primeiro que eu quero falar, quase todos de certeza que já estão a pensar nele, não poderia ser nada mais, nada menos que Saul. O Rubens já conhece bem o seu pastor. Saul, medo de desagradar o povo. Não, porque este é o camarada que é um dos maiores exemplos exatamente de desagradar a Deus por causa do povo. 1 Samuel 15, 24 disse assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porquê? Porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Deus mandou Saul destruir totalmente os amalequitas, para quem não sabe a história, que nos mostra lá em 1 Samuel 15, 18, assim: enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Mas o povo quis guardar para si o melhor dos animais e Saul cedeu à pressão popular. Podemos ver no verso 21 que ele diz: mas o povo tomou do despojo as ovelhas e os bois. E depois podíamos entrar por aqui e dar outra palavra, porque eles, quando continuam a falar isso, eles vão dizer que era para fazer sacrifícios. Porque a malta, eu desobedeci a Deus, mas foi para fazer sacrifícios a Deus. Deus disse, se vocês forem ler, que era para matar tudo, toda a gente, e matar todos os animais, não trazer nada. Era só acabar com aquela malta, com aquilo tudo que era deles. Mas o povo o que é que fez? Trouxe o melhor que estava lá. E ainda por cima, conta a história, e a Bíblia nos mostra que até o rei ele o trouxe. E segundo ele andava nu e passeava por uma trela como um cão, para humilhar aquele homem. Para quê? Para ele ser bem sucedido. E com isso, ele faz, qual é que foi a consequência? Está no verso 26. Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Saul perde não só o reinado, mas o favor de Deus. Sabem, queridos, nós muitas vezes entramos por estes caminhos. Nós muitas vezes, por causa daquilo que nos rodeia, do medo de quem está, nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. E com isso nós vamos perdendo a presença de Deus em nós e vamos nos deixando levar. E o pior é que muitas vezes nós ainda nos vamos deixando de levar e levamos com justificativas que é para agradar o nosso Deus. É quase, queridos, é quase como eu ir roubar para ofertar na igreja. É como se eu pudesse fazer isso. Não, eu roubei, então é lícito porque é para ofertar na igreja. Não, queridos, roubar é roubar e ponto.
Roubar é pecado, ninguém rouba nada a ninguém. Então nós muitas vezes vamos isso porque muitas vezes empurrados pelo povo. Sabem o que Deus quer, mas têm medo do que os outros vão pensar. E isso vai paralisar a tua vida e pode paralisar a tua casa, a tua família e o teu ministério. Então, queridos, se Deus fala, faz. Se Deus diz que é para tirar, tira. Se Deus diz que é para não ir, não vás. Se não é só mais uma vez, não, queridos, se Deus te mandou parar, para. Não faças mais aquilo que tu sabes que não deves fazer. Mesmo não interessa, queridos, não interessa o que os outros vão pensar. Sabes que muitas vezes os outros já estão à espera de homens e mulheres que afirmem a sua certeza naquilo que eles são, para que eles ficarem convictos que realmente vale a pena. Só que nós muitas vezes somos afastados por essas coisas, com medo de que vão falar, a pensar que eles vão falar coisas, eles só vão, sabes o que é que eles vão dizer? Que eles acham e acreditam que aquilo que tu crês e pregas aí fora e que dizes que és crente, eles não acreditam em ti. Já Gandhi, ele dizia uma coisa simples: se os cristãos vivessem o verdadeiro cristianismo, eu seria cristão. Porque o princípio do cristianismo, queridos, é a base de todas as coisas. Podes ir buscar as leis deste mundo, estou a falar leis naturais. Queridos, é quase tudo baseado naquilo que a Bíblia nos ensina. Só que nós somos esmagados muitas vezes pela opinião pública, ainda especialmente aqui nós em Portugal. Queridos, eu tive o privilégio de estar no Brasil, é muito diferente. Vocês no Brasil já são 40%, acho eu, de evangélicos. Nós estamos a falar em 80 milhões de pessoas. Queridos, nós aqui somos 3%. E desses 3% que estão contabilizados nos censos, se for preciso, metade deles são pessoal do Brasil. Então a nossa nação, sabem o que é que eu fiquei feliz? Nós hoje de manhã, pela manhã, dos convidados que foram lá, eram 5 convidados, 4 eram portugueses. A semana passada tivemos 9 visitantes e dos 9, 5 eram portugueses. E eu estou muito contente com isso. Eu amo os irmãos do Brasil, não faço qualquer tipo de exceção. Queridos, mas Portugal precisa do Evangelho. E precisa de ti. Se tu estás aqui, se vieste do outro lado do mundo, para vir para este lado, Deus quer usar-te aqui nesta terra como um bom testemunho. Então, se Deus mandou paraste de fazer qualquer coisa, para. Sê um exemplo lá fora. Que é isso que nós todos devíamos ser. Não tenhas medo do que é que vão dizer. Porque com Deus vai dar certo. Não percas o favor. Não percas o favor de Deus. Porque se tu perdes o favor de Deus, nada mais importa. Amém, igreja? Segunda personagem, Araão. Araão teve medo da pressão coletiva. Queridos, não é porque toda a gente está a dizer ou a fazer a mesma coisa que essa coisa é verdade ou é certa. Nós, neste mundo, nos dias de hoje, somos muitas vezes expostos a realidades e decisões completamente contrárias à de Deus. E se nós não ficarmos firmes na palavra, nos princípios de Deus, vamos sucumbir. E que mundo é este? É o nosso mundo, é o teu local de trabalho, é a tua escola, é por onde tu andas, é a tua casa, é a tua vizinhança. O mundo que nós estamos a falar é esse mundo, não é o mundo daqueles que estão lá fora. Porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi por esse mundo. E o que é que nós muitas vezes fazemos? Nós sucumbimos. Porque toda a gente está a fazer, nós vamos fazer também. Enquanto Moisés estava no monte a buscar as direções de Deus, o povo começou a pressionar Araão e diz no capítulo 31, no verso 1, faz-nos deuses. E Araão, com medo do povo, cedeu e fez aquele bezerro de ouro. E nós podemos ver que no verso 5 diz assim: Araão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disso amanhã será festa ao Senhor. Ele deixou-se corromper porque o povo estava todo a dizer que agora a gente está, se calhar Moisés já nem vem, já estava lá há tanto tempo. E nós não temos a capacidade de esperar e do respeito de ver que há uma ordem direta. Eles viveram até aquele momento, estavam a viver milagres, todos os dias caía comida do céu, a roupa não ficava velha, mas mesmo assim nós somos insaciáveis. Diz assim comigo: eu sou insaciável. Nós somos insaciáveis. Quando a coisa começa a puxar um bocadinho para onde eu não quero, a gente já não gosta.
E a gente começa a andar para trás. Nós foi bom estar a ler, é tão bom quando a gente lê e relê a Bíblia. E eu estava a ler este povo e começava a pensar, meu Deus, que paciência que Deus tem. Que aquela malta. E Deus disse-me uma coisa muito simples. Teve que aquela malta e tem contigo também, hoje. Porque nós temos muitas vezes dificuldade, queridos. Nós esquecemos rapidamente das maravilhas que Deus faz na nossa vida. E isso que eu te quero dizer hoje é que nós temos que olhar. Quando nós não podemos, porque toda a gente está a fazer, nós vamos fazer também só porque sim. Queridos, nós vivemos nesta terra, que é uma terra que ainda é conhecida pela terra do carnaval, mas vai deixar de ser. Em nome de Jesus. O maior movimento que teve na terça-feira à tarde na rua, sabes o que é que foi? Foram 203 crentes no parque a louvar a Deus. Foi isso, foi o maior movimento. Podes aplaudir o Senhor? Foi o maior movimento que teve dentro desta cidade. E a minha pergunta é, tu estavas lá? É chato, terça-feira à tarde vou descansar. Queridos, houve que nós todos juntos somos muito mais fortes. Não é placa de igreja. Nós não fomos para ali como MCI, nós fomos para ali como povo de Deus. Sabe o que é que entristece mais o meu coração? É que eu mandei mensagem a 2 pastores para virem comigo e sabem o que é que aconteceu? Há uma parábola na Bíblia que um manda chamar a malta para ir para o casamento, não é? E um tinha que ir às compras, o outro tinha que ir casar a filha, e aqueles 2 pastores pareciam quase isso. Nós queremos Jesus, queremos esta cidade rendida aos pés de Jesus, mas a gente não consegue sair da nossa igreja para ir lá fora e trazer os nossos membros para ir cantar louvores a Deus. Mas nós vamos fazer essa diferença. E esta cidade, como eu estou a dizer, quantos crentes aqui em Torres Vedras, não daqui da MCI, porque eu sei que vocês aqui são diferenciados, não cederam e cedem anualmente à pressão do carnaval, às vozes do povo, da escola. Não, o meu filho tem que ir, porque se ele não for, ele, coitadinho, vai ficar com um trauma. Não, ele vai ficar com uma carrada de capetas em cima dele se eu for para o carnaval. E tu ainda vais vesti-lo para ele ir mais bonitinho. Queridos, nós temos que, de uma vez por todas, nós não podemos ser envolvidos, nós temos que perceber que carnaval é uma festa do mundo, de Satanás. Vai ver a origem do carnaval e nunca mais querias festejar carnaval nenhum. Mas nós podemos mascarar o ano inteiro, menos naqueles 5 dias. Porque aqueles 5 dias são consagrados a uma cambada de capetas que andam aí a passear nesta cidade, que isto se transforma em Sodoma e Gomorra. Miúdas de 14, 13, 12 anos, sozinhas nas noites, quantos gajos deitaram naquela noite? E os pais deles, está tudo bem. Havia aqui um presidente da Câmara, aqui em Tembas, que ele dizia que 9 meses depois a natalidade em Torres Vedras cresce. Ai, que coisa engraçada. E estamos a falar com miúdas de 16, 17, 15 anos que ficaram grávidas por causa de andarem aí na noite completamente bêbadas, drogados e sem rumo no que andavam a fazer. Mas nós continuamos. Nós não, porque nós aqui não vamos lá os outros. Porquê? Porque a gente cede. E nós temos que tomar uma coisa, não é porque, não, Cristo, não vai fazer. Nós para o ano vamos encher aquele parque da Várzea, vão ser 200, vão ser 400. Em nome de Jesus. Porque nós não podemos ceder a estas coisas. Quantos pais e mães perdem e perderam os seus filhos por perderem as pressões do mundo e dos próprios filhos e familiares que fazem? Acabou de se converter, veio para a igreja, ouviu que isso não era bom, mas como o meu pai e mãe, isso não tem nada a ver. Isto é a festa das crianças, estes caras são obcecados, está-me a fugir a palavra. Vocês sabem. Não, são alienados, não, isso é mentira, isso não tem nada a ver. O que é que tem? Oh, queridos, houve uma vez, quando eu cheguei aqui a Torres Vedras, esta cidade abençoada, houve um fulano que me veio dizer, que eu comecei a dizer, ele queria pôr a neta no carnaval, porque ele tinha comprado o fato para a netinha dele, e eu preguei no domingo, contra o carnaval, e aquela pessoa veio ter comigo e fez-me assim, deixa-me dizer uma coisa, pastor, antes de tu vires para aqui, o carnaval já cá estava. E assim, epá... Ela foi forte, o que é que eu vou dizer agora? Ui, o teu pai... Eu assim, não sabe o que é que eu disse? Nada. Porque não valia a pena. O que é que eu fiz assim, num domingo a seguir? O que é que eu preguei? Timba em cima do carnaval outra vez. Não é porque toda a gente vai que nós vamos. Já a minha mãe dizia, mas tu não és toda a gente. E nós não somos toda a gente, queridos.
Nós somos homens e mulheres de princípios. Guarda a vida do teu filho, guarda a tua própria vida, querido. Nós temos que começar a pôr. Queridos, vocês já estão a ver que este mundo, como é que ele está, não é? A gente vê aí, já está tudo doido. Hoje, quando a gente sair, vocês vão ver. Está aí as bombas de gasolina, tudo com filas até... E a malta vai para os supermercados, parece que está tudo doido a comprar o papel higiênico outra vez e a água. Sabem porquê? Se for crentes, porque a gente ainda não acredita num Deus que nos sustenta. Nós não podemos ir atrás destas vozes, queridos. Nós não podemos ir atrás destas pressões, porque senão nós vamos fazer coisas que nós não deveríamos. Amém, igreja? Então não cedas. Hoje vemos uma pressão em muitas áreas, são pressões culturais, são pressões na sociedade, são pressões nas redes sociais, dentro dos ambientes de trabalho, nas escolas e mesmo dentro da igreja. Queridos, nós tivemos com um casal lá em Aveiro, que a filha deles desviou-se dentro de um college, dentro de um sítio, como o João teve, não foi naquele sítio, foi num sítio, de uma igreja, mega igreja, no tempo da pandemia. A miúda estava guardada, nunca tinha dado, nem um beijo na boca tinha dado, com 23 anos. E começaram a dizer, isso é muito careta. Quer dizer, ela desviou-se dentro de um college lá. Hoje está completamente desviada e diz que gosta de mulheres. Nasceu na igreja, cresceu na igreja. Só que nós muitas vezes somos colocados em ambientes que nós vamos ser pressionados e nós vamos fazer a mesma coisa e nós não podemos deixar ir. Nós não podemos deixar só porque é cultural, queridos. Não há cultura, nós somos da cultura do reino. A nossa cultura vem do céu, vem dos princípios de Jesus. A nossa cultura vem de um sim, sim, não, não. Nós temos que ser esses crentes à séria, queridos. Nós não podemos ir atrás do vento. Mas eu hoje quero profetizar nesta tarde, na vida de todos vocês aqui. Nós, o povo de Deus, não seguimos as multidões, mas nós seguimos a palavra do nosso Deus. Podes dizer amém? Não faças o que Arão fez, queridos. Fica firme. Mesmo que mais ninguém faça, fica firme. Porque o povo à tua volta vai querer ir para o carnaval. Nós temos um privilégio, que temos uma igreja muito jovem, com muitos jovens aqui, que são completamente pressionados. Nós temos um grupinho de jovens, queridos, que eles andam dentro da escola a orar pelos amigos. Crentes à séria. Mas que eu sei que não é fácil para eles. Mas eles têm-se aguentado, por isso nós oramos pela vida deles. Protegemos a vida deles. Não estamos lá com eles porque nós não podemos ir para lá e só íamos para lá estragar. Mas eles têm feito um trabalho, queridos, e eles vão continuar a fazer. Eles estão a semear num sítio, numa terra fértil. Hoje de manhã, nesta manhã, tínhamos uns jovens que eu sei que vieram através das orações que eles estão a fazer da escola. Nós temos que ser separados com Deus. Amém? Então não deixes ir atrás. Não tenhas qualquer tipo de problema com as pressões coletivas. Terceiro, o medo da rejeição. O nosso amigo Pedro. Lucas 22, 57. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Esta foi a primeira de 3 vezes que Pedro nega Jesus. E sabem porquê? Por 2 coisas. Medo e porque estava sozinho. Sabem, queridos, Pedro, pouco tempo antes, no meio daqueles que professavam a mesma fé que ele saca de uma espada e ele vai encontrar os soldados. E muitas vezes é o que acontece connosco. Nós, quando estamos aqui neste ambiente, somos os maiores do mundo. Somos o melhor crente ao cimo da terra. Estamos cheios de gente à nossa volta e a gente aqui fica fortes. Mas o maior problema é quando a gente sai daqui, muitos, se calhar, basta chegar a casa. E o ambiente mudou, já não está lá a crentada toda, só está lá aqueles gajos que estão todos os dias lá, no teu trabalho. E foi aqui que Pedro sucumbiu, não foi quando ele estava ao pé dos outros discípulos. Não foi quando ele estava ao pé dos que eram deles. Não, queridos, ele sucumbiu quando ele estava sozinho. Porque é aí que o diabo vai fazer e vai trabalhar na nossa vida, quando nós estamos sozinhos. E nós temos de estar convictos, queridos, que é quando nós estamos sozinhos, aí é que a gente tem que ser mais crentes, não é aqui dentro da igreja.
Não é a gente bater no peito, levantar a mão e chorar e se ajoelhar aqui. Não é aqui que isso mostra que eu sou crente. Mostra que eu sou crente lá fora. Quando eu vejo uma coisa que eu não devia ver e não vou compactuar com aquilo. Aí é a dificuldade. Aí é que muitos de nós vamos sucumbir. Porquê? É por falta de fé? Não, queridos. É por medo. Medo de sermos rejeitados pelo homem. E muitos de nós vamos ser rejeitados por Deus. Então a próxima vez que a coisa apertar, não caias. Quando os teus amigos de trabalho, queridos, eu trabalhava numa multinacional e os gajos gostavam de ver cenas pornográficas lá. E eu chegava nas lojas e lá estavam eles, todos juntos, aquela palhaçada toda, que eles veem que é só macho, né? A ver pornografia uns com os outros. Quem faz isso uns com os outros é só macho. Já chegando logo à noite, vais dormir no sofá. E isso acontecia o quê? Eu chegava, eu olhava para aquilo, dizia bom dia, ia beber o meu café. Quando eu chegava ao pé deles, eles ficavam sem jeito. Houve uma vez um colega meu que começou a mentir a um cliente para vender coisas. Porque eu fiquei assim a olhar para ele, fiquei com uma vontade de dizer ao gajo, me estás a mentir, Mas eu não disse em frente ao cliente. Mas quando o cliente saiu, eu disse, porquê é que tu mentiste? E ele ficou a olhar para mim, o que é que tem? O que é que tem, Era necessário estás a mentir? É feio, se o gajo descobre que tu estás a mentir, para outra vez nunca mais acredita em ti. E muitas vezes nós fazemos esse tipo de coisas. Porquê? Com medo da rejeição. E eles entraram, queridos, em gozo. Quando eu chegava e quando eu vivia num mundo que eu bebia muito, e quando eu me converti deixei de beber de um dia para o outro, e eu chegava aí, mas continuei nas mesmas mesas. E quando eu estava naquelas mesas, quando vinham e pediam, dá aí 5 minis. Eu não, 5 minis não, são só 4 que eu quero uma Coca-Cola. Agora não sei o quê, o leitinho. Mas é verdade, queridos. Então a malta começava a gozar comigo e eu está tudo certo, queridos. Sabem porquê? Porque a minha vida estava a mudar. Porque eu tinha tido um encontro com Jesus. A gente falou hoje de manhã, quem já pisou o Santo dos Santos, em outro sítio não quer estar. O grande mal é que muitos de nós nunca pisamos o Santo dos Santos. A gente fica pelo átrio. Lavamos as nossas mãos, fazemos o sacrifício, como o João falou aqui, trazer as ofertas, mas ficamos por ali. Quando a gente vai lá mais adentro, ali é só para o Rubens. Se quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não quer estar, porque não há sítio melhor para nós estarmos. Eu hoje, nesta tarde, já disse a uma pessoa aqui, estás firme? E a pessoa disse-me, estou a levar. E assim, é neste momento é que a gente vê quem são os crentes. E a pessoa olhou para mim e disse, é verdade, pastor. Porque é na dor, queridos, é quando dói. É quando não é na história do outro, é quando é a nossa história. E nós temos que aprender, porque isso vai nos dar força, sabem a quê? É nós perdermos o medo. Porque é o medo que nos vai paralisando. O medo da rejeição pode nos fazer negar a nossa fé, esconder quem somos e com isso vai comprometer a nossa convicção. Amém? Pilatos sabia que Jesus era inocente. Mateus 27, 24 diz assim, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Se ele era justo é que ele sabia que ele não fez nada. Fica o caso convosco. Lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Porquê? Porque teve medo daquela multidão. Com medo da multidão, quantas igrejas já não fecharam por causa de pastores que com a pressão dos membros fizeram o que não deveriam ter feito? Com medo da multidão, quantas igrejas estão hoje doentes porque o pastor lavou as suas mãos onde se calhar as deveria ter sujado?
Pastores que estão dependentes de dízimos, de membros que só fazem o que não devem fazer e não os podem tirar do cargo. Quantas vezes eu já tive aqui pessoas que quiseram vir para a nossa igreja, passado um pouco de tempo, vieram dizer aqui, pastor, agora quer ficar aqui, era da igreja X ou Y, e eu agora quer ficar aqui. E a gente, ok, querida, bem-vindo e tal. Passando pouco tempo, a pessoa vem dizer, não, pastor, eu agora vou para lá, porque eu agora lá eles vão me dar o cargo, eu agora vou ser presbítero. Agora vou ser semi-anjo. Agora vou ser qualquer coisa e tal. Agora vão me dar um microfone. Nós não podemos ser essa malta, queridos. Pilatos deixou morrer este justo, que é o nosso Jesus, porque lavou as suas mãos e não se impôs. E muitas vezes é isso que a malta faz aqui dentro. Especialmente nós, queridos, nós que temos papéis de liderança dentro da igreja, nós que somos pastores, líderes, obreiros, queridos, nós temos uma responsabilidade muito maior ainda. A nossa responsabilidade não é porque o teu grupo de vida gosta muito de fazer alguma coisa que tu vais deixar fazer se for contra aquilo que a igreja professa. Só que nós, muitas vezes, com medo que os membros do grupo não gostem de nós, com medo do grupo, o grupo depois já não vem, que não vem. Fazer como o Sérgio disse, eles que se vão lascar. Mas tu não podes negociar princípios. Nós temos que, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que nós fizemos aqui é maravilhoso. Ser conduzidos por uma levita como a Ellen, que a gente só ouve nas redes sociais, e hoje tenho o privilégio de ver aqui que realmente, meu Deus, que unção, privilégio. Mas isso não faz de nós mais crentes. Não basta este louvor aqui. Nós temos que adorar o nosso Deus cada dia mais, não só com isso, mas com a nossa vida. Sabem, queridos, saber o que é certo não basta. É preciso ter coragem para fazer o que é certo. Não é ser, é fazer. Quantas vezes esta pergunta já veio à tua mente? Vou agradar a Deus ou agradar às pessoas? Quantas vezes tu já decidiste agradar a pessoas e com isso desagradaste a Deus? Gálatas, no capítulo 1, no verso 10, tem algo que é maravilhoso. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi. Nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Sabem quem é que professa essas palavras? Nosso camarada Paulo. Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E as perguntas para a reflexão e para eu terminar. Fecha os teus olhos, se estiveres à vontade para isso. Baixa a tua cabeça. E responde a esta pergunta a ti mesmo. Tenho medo da opinião das pessoas? Eu tenho necessidade de aprovação dos outros? O medo já me levou a negar Jesus? Já deixei de obedecer a Deus para evitar críticas? Quem tem maior influência na minha vida? Deus ou as pessoas?